Tudo começa com qualidade de vida. Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é cercado de silêncio, quase um tabu mesmo. Não importa a idade. Sexualidade e intimidade na vida adulta mais madura. A gente está com uma análise aqui bem interessante que veio de uma discussão online, sabe? E a ideia era justamente desmistificar essa parte da vida. Então a nossa proposta é essa: explorar um pouco as complexidades, sabe? Desafiar aqueles estereótipos sobre envelhecimento e desejo e tentar entender uma realidade que muitas vezes fica, assim, escondida, né? Vamos começar por um ponto que parece estar em todo lugar. Essa ideia de que o desejo, a intimidade, simplesmente desaparecem depois de uma certa idade. É quase como se a sociedade esperasse isso, né? Que a partir de um ponto o interesse por romance, sexo ou até mesmo o afeto físico, sei lá, diminui ou some. A gente vê isso refletido por aí, na cultura popular. Quantas vezes um casal mais velho demonstrando carinho aparece sem virar piada ou sem causar um certo estranhamento? Ah, sim. Essa percepção é muito forte, muito arraigada. E tem um peso real, viu? Tem pesquisas que apontam que, quase metade da população mundial tem atitudes negativas sobre envelhecer e a sexualidade dos mais velhos. E não é só piadinha desconfortável, não. As consequências são sérias. Isolamento social, impacto na saúde mental e a negação de uma necessidade humana básica, que é a conexão, o afeto. Acaba criando um rótulo, né, de assexuado para toda uma geração. Pois é, mas aí é que está o interessante. Os fatos, os dados, parecem contar uma história bem diferente. A gente viu que tem pesquisas, por exemplo, na Inglaterra, mostrando que uma parte bem significativa de pessoas com 60, 70 até 80 anos continua tendo vida sexual ativa, valoriza a intimidade física. Então, por que essa imagem do idoso assexuado ainda é tão forte? De onde vem essa desconexão? Olha, parece que para a sociedade é mais cômodo, talvez, enxergar os mais velhos só em alguns papéis. Tipo o avô bonzinho, a avó dedicada. E aí se ignora a complexidade da pessoa, né? Que inclui necessidades de toque, de amor, de desejo. E o custo disso é uma espécie de desumanização sutil. Isso é especialmente prejudicial para as mulheres, que muitas vezes enfrentam mais o julgamento, mais ridicularização por expressarem desejos que são vistos como inapropriados para a idade, sabe? Vira um ciclo vicioso, estigma, silêncio. Envelhecer não deveria ser sinônimo de desaparecer ou de ter que abrir mão de partes tão importantes da nossa humanidade. Nossa, e falando em complexidade, isso aumenta quando a gente olha para dentro de casa, né? Com a família. Parece até estranho pensar nisso, mas às vezes a própria família que a gente imagina que seria o apoio acaba virando um obstáculo. Imagina a situação, a pessoa querer namorar, buscar um relacionamento novo e encontrar resistência. Ou um controle meio escondido dos filhos, dos parentes. Sim, e os números confirmam essa dinâmica, infelizmente. Tem estudos que mostram que menos de 1/3 dos filhos adultos se sente à vontade para conversar sobre sexo ou relacionamentos com os pais idosos. Pensa nisso. 2 em cada 3 filhos preferem o silêncio, talvez constrangedor, a tocar nesse assunto abertamente. E esse silêncio não é só desconforto, né? Ele funciona como uma forma de controle, mesmo que passivo. Aí muitos idosos acabam escondendo relacionamentos ou até desistem de procurar companhia para evitar conflito, para evitar julgamento em casa. Isso toca num ponto muito delicado que é a privacidade. Como fica a intimidade para alguém que mora com a família ou que depende de cuidados em casa? Essa sensação de estar sempre sendo observado, né, onde qualquer gesto pode ser interpretado, julgado, isso deve criar uma barreira enorme para qualquer tipo de relacionamento íntimo. Desejos que são normais podem acabar sendo vistos como algo a ser escondido, a ter vergonha. Cuidadores, familiares, muitas vezes com a melhor das intenções, querendo proteger, podem acabar controlando demais. Controlando visitas, interações sociais, demonstrações de afeto. Claro, no caso de pessoas com demência ou outras condições que afetam a capacidade de decisão, a questão do consentimento, da autonomia é super complexa.
As preocupações com segurança são válidas, mas o resultado final muitas vezes pode ser o mesmo. A pessoa perde o direito à afeição, a explorar relacionamentos e acaba na solidão. Isso força a gente a perguntar: onde que a proteção vira controle? O cuidado de verdade, centrado na pessoa, deveria apoiar a vida plena, né? Respeitando a autonomia, a necessidade de conexão, e não impor a solidão só porque o assunto incomoda os outros. Isso leva a gente para outra área onde o silêncio parece reinar: o sistema de saúde. A gente espera, que os profissionais de saúde sejam nossos aliados em questões íntimas, vulneráveis, mas quando o assunto é sexualidade na maturidade, parece que tem uma lacuna, uma falha grande aí. A abordagem médica muitas vezes foca no corpo, na doença, e ignora essa dimensão da vida. E uma das raízes disso parece estar na formação mesmo. Muitas faculdades de medicina, de enfermagem, dão pouca ou nenhuma atenção específica para a saúde sexual geriátrica. O resultado, muitos profissionais não se sentem preparados ou ficam desconfortáveis para começar a conversa, ou simplesmente partem do princípio que pacientes mais velhos não são sexualmente ativos ou não têm interesse no assunto. Então o tema é simplesmente omitido. A mensagem que acaba chegando para o paciente, mesmo sem querer, é: depois de certa idade, sua saúde sexual talvez não importe mais. E quais são as consequências práticas disso, dessa omissão? A gente viu lá nas fontes que, por exemplo, diretrizes para rastrear ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas vezes param numa certa idade, tipo 55 anos. Isso mesmo com as taxas de ISTs aumentando em populações mais velhas em vários lugares. Quer dizer, o rastreio para a saúde sexual de quem tem mais de 65 anos muitas vezes é deixado de lado. E tem até relatos de médicos que ficam, incrédulos quando um paciente mais velho menciona que é sexualmente ativo. Exato. E as consequências diretas disso são problemas de saúde que não são diagnosticados, não são tratados, o sentimento de vergonha que impede os pacientes de tocar no assunto. E, em alguns casos, a pessoa até abandona o acompanhamento médico porque sente que não é compreendida, não é respeitada. É um ciclo de negligência, sabe? Alimentado pela falta de conversa, pela falta de rastreio adequado, pela falta de respeito mesmo. Mas, felizmente, a mudança é possível. Treinamento específico para os profissionais, incentivo para criar um ambiente de consulta que seja aberto, respeitoso, isso pode fazer a diferença. Já existem modelos para isso. No fim das contas, é reconhecer um direito humano básico, o direito a um cuidado de saúde integral, que veja a pessoa como um todo em todas as fases da vida. A questão é: a gente está disposto a realmente ouvir e responder às necessidades dessa população? Mudando um pouco de foco agora. E a mídia? Como ela retrata, ou melhor, como ela não retrata as pessoas mais velhas? Cadê as histórias que mostram indivíduos maduros como pessoas complexas, com paixões, desejos, envolvidas em relacionamentos, sem que isso seja motivo de piada ou choque? A sensação geral é de uma invisibilidade muito grande, né? Principalmente para as mulheres mais velhas. E quando aparece alguma representação, ela tende a ser bem limitada ou negativa mesmo. Uma análise que a gente viu mostrou que 2/3 das notícias sobre envelhecimento focam em perda, doença, fragilidade. A ideia de ser um fardo, sabe? E as mulheres mais velhas, especificamente, têm 4 vezes mais chance de serem mostradas como esquecidas ou meio desconectadas da realidade do que os homens da mesma idade. A mensagem que fica no ar é: envelhecer é perder o brilho, o interesse, a atratividade. Ser sexy? Nem pensar. Ser interessante? Difícil. Nossa, o impacto psicológico disso deve ser enorme. Ser bombardeado o tempo todo com imagens, com histórias que dizem que seus melhores anos já passaram, que você perdeu relevância, perdeu a voz ou o direito ao romance. Isso mexe com a autoimagem, com certeza. E isso leva a um mecanismo psicológico curioso que a fonte mencionou, a tal comparação social descendente, que é quando ver retratos muito negativos do envelhecimento faz a pessoa se sentir um pouco melhor. Pelo menos eu não tô tão mal assim. Sim, é um consolo meio frágil, né? Que não resolve o problema real, que é a falta de representações positivas e diversas. Se a gente pensar no quadro geral,
essa falta de variedade limita a nossa própria imaginação sobre o que é envelhecer bem. Ver só as histórias de declínio impede a gente de visualizar outras possibilidades. E tem pesquisas que sugerem que só de ter mais exposição a imagens positivas e realistas do envelhecimento, pessoas vibrantes, engajadas, curtindo amizades, romance, viagens, aprendendo coisas novas, isso pode de fato começar a mudar mentalidades. Não só sobre os idosos de hoje, mas sobre o nosso próprio futuro, né? A mídia tem um poder enorme e talvez uma responsabilidade de mostrar a realidade de milhões de pessoas mais velhas que vivem com paixão, com curiosidade, com desejo. É uma história que vale muito a pena ser contada. E para a gente ir amarrando a nossa conversa, tem uma contradição interessante que a gente precisa abordar. De um lado, esse tabu social todo, essa dificuldade de falar abertamente sobre sexo e intimidade na velhice. Do outro lado, a gente encontra uma presença, ainda que muitas vezes distorcida, desse tema em conteúdos adultos na internet. Como é que a gente explica isso? A intimidade real fica escondida, enquanto versões fetichizadas ou caricatas ganham espaço nesses nichos online. É um paradoxo bem revelador, né? No discurso público, a tendência é fingir que a sexualidade sênior não existe ou não tem importância. Aí online ela aparece, mas frequentemente de um jeito desrespeitoso, sensacionalista. A forma como corpos mais velhos são mostrados em alguns conteúdos adultos, muitas vezes trata eles como algo exótico, cômico ou chocante. Categorias como pornografia de idosos, por exemplo, são agrupadas com outros fetiches. Isso sinaliza que a sexualidade nessa fase da vida é algo fora do comum, transgressor. Isso é a essência da fetichização. Pegar uma experiência humana normal e transformar numa curiosidade meio bizarra. E esse tipo de representação, mesmo que fique lá nesses nichos, acaba reforçando todos aqueles estereótipos negativos que a gente já falou. Quer dizer, se a única visibilidade que o tema tem é por essa lente negativa ou sensacionalista, fica ainda mais difícil ter conversas abertas, saudáveis sobre isso, né? Exatamente. Acaba moldando a percepção de todo mundo, reforçando a ideia de que os desejos dos mais velhos são estranhos ou não merecem ser levados a sério. Contribui para o ciclo de silêncio. Mas é importante dizer, tem um movimento contrário começando a ganhar força, sim. Indivíduos, casais, cineastas, até alguns criadores de conteúdo adulto estão começando a mostrar a intimidade na maturidade de um jeito mais autêntico, mais humano, mais respeitoso, sem sensacionalismo. Essas narrativas mostram a intimidade como ela é, cheia de facetas, às vezes vulnerável, às vezes alegre, mas sempre humana. Isso é a normalização. É o antídoto para a fetichização. Ajuda a quebrar o silêncio, a vergonha, mostrando que a sexualidade pode se transformar ao longo da vida, claro, mas não tem data para acabar. O verdadeiro tabu é fingir que ela não existe. Então, o que a gente tira disso tudo? A gente passou pelo preconceito social, pelas barreiras dentro da família, pela negligência na saúde, a invisibilidade na mídia e esse paradoxo estranho online. Fica muito claro que existe uma desconexão enorme entre o que a sociedade assume e a realidade que muitas pessoas mais velhas vivem. Em relação ao desejo, ao amor, à necessidade de conexão. Eu acho que o ponto central é esse reconhecimento. Que todo mundo, não importa a idade, tem direito à intimidade, ao afeto. A possibilidade de se apaixonar, de sentir conexão, expressar o seu desejo. Desafiar o silêncio, os estereótipos, a desinformação. Isso não ajuda só a população mais velha. Enriquece a nossa compreensão como sociedade sobre o que significa envelhecer com dignidade, viver uma vida plena. A questão real não é se a sexualidade existe na velhice, mas se a gente está disposto a reconhecer, a respeitar e apoiar isso. Perfeito. E para deixar uma última reflexão aqui para o pessoal que está ouvindo. Pensando na forma como a nossa sociedade lida com a intimidade na velhice, geralmente com silêncio, desconforto ou até negação de que maneira isso pode estar moldando as expectativas das gerações mais jovens sobre a própria vida futura delas. Sobre o que esperar do amor, do desejo, da conexão, à medida que elas mesmas forem envelhecendo. Fica aí para pensar. Gostou do vídeo? Aproveita e já se inscreve no canal.
Vem com a gente aumentar essa comunidade que acredita na felicidade e nas descobertas. Conta aqui nos comentários o que você achou e compartilha também com aquela pessoa especial.